Primeiro ponto, aprender a observar sem preconceitos ou julgamentos. Antes de fazer uma fotografia, aprenda a observar. Não saia com a máquina fotográfica. Saia e observe um tema por dia e pega nota. Observa e pega nota. O que tu sabe sobre aquele tema? Uma outra live eu falei sobre o melhor amigo do homem, que era o cachorro. Muitas pessoas pegam a máquina fotográfica e vão fazer várias fotos assim, né, disparando fotografia para tudo quanto é lado, como se fosse, né, um menino falou, metralhando, né, como se fosse uma metralhadora. Não, gente. Aprender a observar sem preconceito ou julgamentos antes de pegar a máquina fotográfica e anote tudo o que você observou sobre um tema. Segundo ponto, principal para fazer uma fotografia que fala por si só. Segundo ponto, saber a diferença entre fotógrafo e técnico da fotografia. Por que é importante saber? Vamos lá nos conceitos? O que é o fotógrafo? Fotógrafo, ok, é a pessoa que utiliza a luz como como ponto principal da sua fotografia. O fotógrafo é aquele que utiliza a luz, o aqui, o agora, o momento do clique, para organizar, para compor, para ver a luz, para ver a sombra, para ver a composição da cor, da textura e da forma no aqui e agora. Esse é o fotógrafo. O nome já diz, fotografia, escrever com a luz, tá? Ele faz isso. Então, o que ele faz? Ele precisa imaginar, antes de fazer uma fotografia, antes de tirar, né, fazer uma fotografia, ele imagina essa fotografia, ele escreve, ele tem uma ideia do que ele vai fazer, e ele tá no aqui, no agora, ele vê a luz, ele vê a sombra, como eu falei. O que é o técnico da fotografia? Ele registra, ele pega e registra, faz um número absurdo de fotos, tá? Por quê? Porque ele precisa ter várias opções e vai para pós-produção. Ele vai para o depois. Por isso que ele é chamado técnico da imagem fotográfica. Ele vai para a pós-produção, ele vai para o computador. Não é a máquina fotográfica o principal instrumento que ele utiliza, é o computador. A máquina fotográfica faz só o registro. O fotógrafo não. O fotógrafo tem a máquina fotográfica como principal instrumento de captação, de registro de imagens, tá? E ele dá prioridade à luz. O técnico da imagem fotográfica, ele dá prioridade ao computador, ele dá prioridade aos programas, às aplicações, aos presets, à pós-produção. Ele trabalha com a pós-produção, ele é técnico da imagem fotográfica, ele não é fotógrafo, ele não utiliza a máquina fotográfica como instrumento principal para capturar, né, imagens. Terceiro ponto, saber o que é o tema principal em fotografia. É muito importante. Para criar o olhar fotográfico, é muito importante entender qual é o tema principal de uma fotografia. Então, o terceiro ponto, que é saber o tema principal em fotografia, é isso. Então, se eu saio e eu observo e eu começo a ter um repertório visual sobre um determinado tema, quando eu vou escolher um tema principal para uma fotografia, eu já tenho um repertório sobre aquela fotografia que eu quero fazer. Então, eu já vou escolher. Eu não vou colocar elementos dentro da minha fotografia que não tem nada a ver com o tema. Por quê? Porque é um barulho, é uma informação a mais dentro de uma imagem fotográfica. Então, não dá para fazer isso. Por quê? Porque tira a objetividade da fotografia, tira a objetividade e a clareza da mensagem, tá? Então, assim, eu não posso colocar numa fotografia, deixa para lá o resto, fotografia, aqui eu vou falar de fotografia, gente. Eu não posso colocar na fotografia elementos que não têm a ver com o tema principal, porque confunde, porque não passa a mensagem, porque não comunica com o outro, tá bom? Isso é muito importante, saber o tema principal em uma fotografia. Isso é fundamental. A partir daí eu começo a pensar, né, no resto. Mas eu tenho que saber do que eu vou falar. Eu tenho que saber. Ah, mas eu pensei que... Não, gente. Não saia por aí. Não adianta. Você vai só criar excesso de imagens, de fotografias que não servirão para nada. São inúteis. Quarto ponto principal
tá? Para criar uma fotografia que fala por si só. Saber identificar quais são as 4 protagonistas de uma fotografia. Quais são os 4 protagonistas de uma fotografia? Eu vou dizer protagonistas, tá? A gente falou de tema principal, eu vou falar de protagonistas. Cada fotografia, tá? Eu tenho que ter um protagonista, porque se eu tenho mais, a fotografia fica muito complexa, ela fica bem difícil de ser vista, de ser entendida. Eu vou dizer quais são os 4 protagonistas. O ambiente onde eu vou fazer a fotografia. O tempo da fotografia é de manhã, é de noite, é de tarde, é meio-dia, tá? Isso conta numa fotografia como informação dentro do tema principal, isso conta, tá? Isso ajuda. Pessoas, que tipo de pessoas? Vai ser um grupo? Vai ser uma pessoa só? Vai ser uma jovem? Vai ser uma pessoa, uma velhinha? Vai ser um velhinho? Vai ser os dois juntos? Pessoas, objetos, uma cama, um tapete, uma cadeira de balanço, uma pracinha, né? Uma cadeira de um balanço numa pracinha, né? Numa praça de jogos, um playground, né? Saber identificar quais são os 4 protagonistas de uma fotografia: ambiente, tempo, pessoas e objetos. É esse, tá? Para fazer uma fotografia que fala por si só. Vamos lá. O quinto, saber identificar o aspecto identitário de uma pessoa. Quais são o conjunto, as características de uma pessoa? Eu vou dar um exemplo assim, ó. Um tema principal que é uma drag queen, tá? Então, assim, eu vou fotografar as drag queens. Tem um evento que acontece, eu estou citando um exemplo, né? Um evento que acontece todos os mês de maio, todos os anos no mês de maio se reúnem as drag queens de né, de todo o mundo na Irlanda, em Dublin, tá? Eu vou fotografar a drag queen. Aonde? Dublin. Então, eu tenho que saber que o aspecto identitário, ou seja, todas as características que compõem a drag queen, eu tenho que conhecer, gente. Porque senão eu vou fotografar pessoas que estão ali, que fazem parte, mas não são drag queens. Elas não têm as características. O que são as características? São características físicas, psicológicas, sociais. Drag queen, tá? Então é isso. Lembrem que saber identificar o aspecto identitário ajuda no tema principal. Então, se eu tenho que botar ela no tema principal drag queen, eu vou deixar a cidade de lado. Eu não vou fotografar Dublin. Eu vou ter que ter algumas coisas que identificam, mas não vai ser o meu tema principal, tá? Mas eu tenho que conhecer qual é o aspecto identitário de uma drag queen para ser bem clara a minha imagem fotográfica, porque senão ninguém compra, ninguém não tem valor, vai ser só uma foto boa, bonita, mas não vai ter um valor, né, no mercado, e é disso que a gente quer aqui, tá? É que as nossas fotografias que a gente faça tenha valor no mercado. Tá bom? Número 6. O que é a visão fotográfica? A visão fotográfica é o que todo ser humano tem. Por quê? Quem tem a visão, gente, quem enxerga. Eu não posso dizer quem nasce, né, sem a visão ou quem perde a visão. Então, eu vou dizer assim, geralmente as pessoas que têm os olhos e conseguem usar os olhos para ver o mundo, eles têm a visão fotográfica. Por que existe a visão fotográfica no ser humano? Porque a gente precisa lembrar, a gente cria um arquivo mental e a gente precisa lembrar o caminho de volta para casa, a gente precisa lembrar o caminho para ir no supermercado, para ir para o trabalho, para ir buscar as pessoas. A gente tem que lembrar dos rostos dos nossos parentes, porque senão a gente, né, trocaria, a gente não saberia quem é a nossa mãe, a gente não saberia quem são os nossos filhos, quem são, né, os nossos tios, avós, tá? Então, a visão fotográfica todo ser humano tem para poder criar um arquivo pessoal de imagens e recordações para reconhecer, tá? Isso é a visão fotográfica. Sétimo ponto, a gente vai encontrar o que é o olhar fotográfico. O olhar fotográfico é construído do zero. O que é o olhar fotográfico? É um repertório que tu aprende saindo, pesquisar e observar o mundo, a tua cidade, a tua escola, a tua academia, o teu parque. É isso, gente. É um repertório que tem a ver com o conhecimento de imagens que tu tem acesso sobre um determinado tema. Então, o olhar fotográfico
É diferente da visão fotográfica. Por quê? Porque o olhar é o resultado do que tu vai guardar, né? Que tu vai olhar no específico e vai guardar na tua memória. Então, assim, ó, se eu sou uma pessoa que viajo, eu vou ter vários momentos na minha cabeça, né? De cidades, de países, de pessoas. Então, eu vou ter um repertório pessoal muito grande. Mas não quer dizer porque eu viajo, quer dizer porque eu estou atenta. Porque eu posso viajar e não dar, né, atenção nenhuma para isso. Sair por aí bem distraída. Então, não funciona sair distraída. Não é porque eu viajo que eu tenho um ótimo olhar fotográfico. É porque eu olho com atenção. Porque eu olho, né, prestando atenção sem julgar e sem preconceitos, tá? Então, vocês viram que os itens, né, eles são interligados, um entra no outro. Então, o oitavo ponto, né, que a gente, para construir uma fotografia que fale por si só, saber para que serve a semântica e como pode ser usada em fotografia. Muita gente vai se perguntar, eu não tenho nem ideia do que seja semântica. Não importa, não tem que saber o que é a semântica, tem que entender que as palavras e o significado delas, tá, tem a ver com fotografia. Se eu fotografo algo que eu acho bonito, que eu acho belo, pode não ser belo para uma outra pessoa. Tá, Andréia, mas como é que eu faço? Pois é, por isso que existe a semântica. A semântica, ela te dá a descrição do significado da palavra belo num contexto cultural, num contexto econômico, num contexto, tá? É para isso que serve a semântica, para eu entender que a fotografia não é uma opinião de dizer, olha, para mim o belo é isso. Não. Eu posso construir o conceito de belo pensando aonde eu estou posicionada, aonde eu moro, tá? O conceito de belo dentro do Rio Grande do Sul é diferente do conceito de belo do Rio de Janeiro, que é diferente de Manaus, que é diferente de Fortaleza, que é diferente de Cuba, que é diferente de Milão. O conceito de beleza é diferente nos lugares geográficos, como também o conceito de rico. A riqueza não é subjetiva. Ah, porque o negócio para mim de rico é isso. Não. Uma pessoa rica de dinheiro a nível econômico, aí tu diz, ah, mas é a quantidade de dinheiro que tem uma pessoa milionária é uma pessoa milionária em qualquer lugar. Tá, gente? Mas se eu tivesse que fotografar, não é uma opinião. Como é que eu junto os elementos do conceito de riqueza para fotografar e ser uma mensagem clara, objetiva? É esse o problema. Tem coisas que não são fotografáveis. Por isso, a semântica ela é fundamental. Entender o conceito da semântica entre significado e significante, aonde a gente vai fotografar. Se eu for fotografar moda, dentro vamos dizer, Santa Catarina é um lugar onde tem muitas empresas de moda. Se eu fotografo do jeito que eu fotografo moda aqui em Milão, talvez os clientes de Santa Catarina não vão aceitar. Não vão aceitar o meu jeito de fotografar as roupas que são construídas, são feitas, né, em Santa Catarina. Por quê? Porque o jeito que eu fotografo aqui não vai ser o mesmo jeito que eu vou fotografar e vender as minhas fotos, o meu serviço fotográfico em Santa Catarina. E vice-versa, gente, funciona do mesmo jeito. Se eu faço foto de gastronomia na Itália, se a foto de gastronomia feita na Alemanha é diferente, tá? Isso é para dizer para vocês que a semântica, ela ela aumenta em 180 graus a tua capacidade de oferecer um serviço que não seja uma opinião, mas que seja baseado em dados e que seja o quê? Fácil de ser vendida, porque aí tu informa o teu cliente qual é o teu estilo fotográfico dentro do que ele está precisando. Então, não vai virar uma opinião, tá? Então, é muito, muito importante a semântica e como usar ela na fotografia. Nono ponto, cor, forma e textura. Por que é importante? Porque qualquer ser humano sabe, já tem uma memória impressa que coloca todos os seres humanos no mesmo nível. Cor. Segundo, a forma. É pontudo,
É redondo? É quadrado? É disforme? Como é que é? E a textura? É mole? Fluido? É reflexo? É rígido? É importante aqui que vocês entendam saber fazer a composição de uma imagem seguindo, né? Colocando em prática esses três pontos principais para ser entendida, né? No primeiro nível de compreensão de uma imagem. Quando eu faço uma foto, que eu estou fazendo uma foto com uma vitrine, com um vidro no meio, né? Vou imaginar aqui, eu vou criar uma imagem para vocês. Duas pessoas sentadas num café, sentadas numa mesa, e elas estão de frente. Aqui está o vidro. Então, eu estou do lado de fora, na calçada, e eu vou fotografar. Quando eu vou fotografar o vidro, eu vou fotografar o vidro que tem toda a rua, né, os prédios na frente, até eu, refletido dentro desse vidro. E tem mais as pessoas que estão dentro, né, desse restaurante, desse café, sentados na mesa. Esse é um exemplo. Quando eu aprendo a compor com a forma, a cor e a textura, eu aprendo a criar a divisão, né, desses níveis dentro da minha imagem fotográfica. 10º ponto, saber o que é ação cênica. Ação cênica, se não é um dos mais importantes, é o mais importante de todos esses 10 que eu falei para vocês. Porque as pessoas têm que aprenderem que quando eu estou fotografando uma ação, eu preciso de uma fotografia para contar aquela ação. Eu não preciso de 20. Eu preciso de uma, e essa uma tem que ser bem feita. Então, a ação cênica é o momento que eu fotografo de uma ação. Vou citar um exemplo. A pessoa que levanta do sofá. Como é que eu mostro que ela está levantando do sofá? Como é que eu mostro que ela está levantando da cama? Eu pego essa ação e eu divido em três. Em três. Abaixo, meio e em pé. Tá? É um exemplo. Como é que eu demonstro que uma pessoa está correndo? Por quê? Porque eu não posso fotografar com essa pessoa correndo. A fotografia sai toda errada. Então, eu tenho que fazer com que a pessoa que eu estou fotografando imite a ação cênica. E quando ela imita, eu pego o momento certo que ela está correndo. Então, ela não vai correr, claro, mas ela vai fazer os movimentos, os 3 movimentos principais da ação, no mesmo lugar. E aí eu pego como se ela estivesse correndo. Isso acontece muito. Por quê? Porque eu tenho luzes direcionadas, ou eu tenho a luz do sol direcionada, que eu não posso sair correndo com a pessoa. E se eu fizer isso, eu vou demorar um dia, 2, 3, e eu não vou ter uma foto válida. Uma foto válida e que o cliente aceite, tá bom? Então, isso são os 10 pontos principais para fazer uma fotografia que fale por si só.